Caso clínico rapidinho. Mulher, 28 anos, 36 semanas de gestação, da entrada no hospital, foi às pressas com dor abdominal na fossa ilíaca direita, com náuseas e vômitos e ainda uma febrinha. Chegando lá, o diagnóstico de apendicite aguda, dor em fossa ilíaca direita, Bloomberg positivo e uma leucocitose. Paciente vai ter que operar de urgência. O anestesista planeja anestesia geral por causa do risco de peritonite e a urgência. O estômago cheio, então faz uma indução com sequência rápida. Daí que no meio da cirurgia, o paciente começa a fazer uma hipotensão 7/4, queda da frequência cardíaca do bebê, dos batimentos cardiofetais, frequência cardíaca foi para 110. Aí o anestesista pegou, fez vasopressor, fez expansão volêmica, sem resultado. E aí o que seria? Sangramento, anafilaxia? Ah, meu pequeno gafanhoto, mas aí tem um detalhe. O anestesista lembrou da possibilidade de ser uma compressão, a síndrome de compressão aortocaval. Que aí o que acontece? O paciente, o útero comprime a aorta e a cava e gera essa queda da pressão arterial. Então, nesse caso, o que ele fez? Simples assim, colocou um coxinho embaixo do quadril direito, o simples deslocar lateral do útero mais para o lado melhorou o retorno venoso, melhorou a pressão arterial. O restante, a cirurgia correu tudo bem, final feliz, todos felizes para sempre, inclusive o bebezinho que nasceu saudável. Por que falar de um caso clínico como esse antes de começar a aula? É que as anestesias, elas não são iguais em todos os pacientes. Existem pacientes que têm algumas peculiaridades, alguns pacientes que têm alguns diferenciais, algumas coisas que fazem com que a sua especificidade, a sua peculiaridade, faça com que o anestesista tenha que ter alguns cuidados específicos para cada situação. Daí, a intenção dessa aula é conhecer as peculiaridades, as especificidades, os cuidados diferentes, as preocupações inerentes a cada uma dessas situações que a gente vai ver aqui daqui por diante. Daí que nós vamos falar de cada uma dessas doenças que eu mostro para vocês, em específico, como que o anestesista vai lidar com as peculiaridades de cada caso. Então vamos falar de pacientes com cardiopatias, pneumopatias, hepatopatias, insuficiência renal crônica, diabetes. Além da anestesia nos extremos de idade, pacientes idosos e crianças são diferentes. Gestantes também têm algumas coisas que são diferentes do que se faz em outros pacientes, alguns cuidados a mais. Pacientes com via aérea difícil, a gente sabe que o anestesista já vai ter que ter mais algum cuidado nessa história. Pacientes com trauma e urgência que não estavam preparados para a cirurgia, não estavam obedecendo o jejum, também vão estar nesse grupo. Cirurgia oncológica, cirurgia de alta complexidade e até os obesos, que têm várias diferenças na sua fisiologia, nas suas reservas funcionais, como a gente vai ver. Então, cardiopata, precisa o anestesista ter algum cuidado diferente? Precisa sim, pessoal. Os cardiopatas, eles precisam ter mais estabilidade hemodinâmica durante sua anestesia. Então, o anestesista tem que ter muito cuidado para evitar hipotensão, taquicardia, hipóxia, pré e pós-carga aumentadas. O risco aumentado de isquemias, arritmias e insuficiências cardíacas vão estar sempre rondando. Então, o anestesista tem que ter cuidado com as drogas que ele usa para não deixar isso acontecer. Então, drogas como, por exemplo, o Propofol, que pode causar uma diminuição da pressão, talvez, dependendo de outros fatores, talvez possa ser trocado pelo etomidato, que tem mais estabilidade hemodinâmica, por exemplo. Os pneumopatas também, obviamente, têm as suas próprias diferenças. Então, por exemplo, o anestesista tem que ter muito cuidado com ventilação e oxigenação. O cuidado de evitar a hipóxia e a retenção de CO2 são essenciais. O paciente, ele pode fazer broncoespasmo, então o anestesista tem que usar drogas que façam a prevenção disso, como por exemplo um corticoide na hora da indução anestésica. E muito cuidado com decúbito ventral e Trendelenburg, que são posições que vão fazer com que o peso das vísceras abdominais empurre o tórax para cima e faz com que aumente a pressão intratorácica e prejudique a ventilação desses pacientes. A preocupação com os hepatopatas, pessoal, tem a ver principalmente com o metabolismo de fármacos. A gente sabe que o fígado é uma usina e ele ajuda a fazer a excreção, a metabolização de várias drogas. Além do que, hepatopatas também podem ter coagulopatias, então pode ter um risco maior de sangramento. Eles também têm um maior risco de instabilidade hemodinâmica e o anestesista tem que estar ligado.
Drogas hepatotóxicas, como a alotano, apesar que a alotano hoje em dia se usa bem menos, como benzodiazepínicos, em especial os de longa duração, e os opioides, tem que ter muito cuidado. Eu mesmo já vi paciente que foi usado o opioide, o paciente demorou 2 dias para acordar. Nos pacientes com insuficiência renal crônica, o cuidado principalmente é com ajuste de doses, uma vez que o rim não vai estar metabolizando, excretando da forma normal. Também tem que ter cuidado com os excessos de volemia, uma vez que o rim não vai estar dando conta de fazer a sua função de excreção. Cuidados com o aumento dos eletrólitos, sódio, potássio, cálcio. Cuidado com o equilíbrio do ácido básico, então o anestesista tem que estar muito atento a essas alterações. Evitar drogas nefrotóxicas e sobrecarga hídrica, então não pode fazer uma hipervolemia, muita hidratação durante o pré-operatório. E claro, cuidados com o potássio. O potássio, ele tem uma excreção renal que no caso do paciente com insuficiência renal pode estar prejudicada e você pode, se não tiver o devido cuidado, fazer uma hipercalemia muito perigosa. Paciente diabético, o cuidado que tem que ter é o controle rigoroso da glicemia. A glicemia no pré-operatório ela tem que estar sendo medida, o anestesista fica fazendo dosagem, inicialmente ele pode até fazer uma dosagem no laboratório, mas muitas vezes ele fica também fazendo a glicemiazinha capilar na furada no dedo. Se durante a operação tiver alterações, por exemplo, se tiver uma hiperglicemia, ele pode fazer uso de insulina para controlar, ele não vai usar hipoglicemiantes orais, obviamente que não, que o paciente está anestesiado. E esse controle é importante porque o paciente que no pré-operatório, tanto antes, depois, se ele tiver glicemia alta, ele vai ter um prejuízo à sua cicatrização, à sua imunidade celular, tem um risco maior de infecções e são pacientes mais propensos à acidose metabólica, a instabilidades metabólicas. Lembrando ainda outro detalhe, o paciente que é diabético, ele tem um risco maior de ter escondidinho ali dentro da sua fisiologia uma nefropatia, uma cardiopatia, principalmente os pacientes que são diabéticos já de muitos anos. E nos extremos de idade, pessoal, também existem as suas peculiaridades, as suas alterações inerentes, tanto na criança como no idoso. Na criança, principalmente, lembrar de que a anatomia da criança é diferente, a fisiologia da criança também, principalmente em bebês pequenos. Veja, a via aérea é menor, até a cânula laringoscópica que vai ser utilizada tem que ser menor. A via aérea é menor, o consumo de O2 é proporcionalmente maior e tem uma rápida dessaturação justamente por causa do metabolismo acelerado. Tem outro detalhe ainda, é que as drogas são diferentes. As drogas que são utilizadas para o adulto, obviamente que quando vai ser utilizada na criança, no recém-nascido, no bebê, elas têm que ter um ajuste de dose. O anestesista especializado em anestesia de crianças, obviamente ele tem que saber isso aí bem direitinho. Tem outro detalhe que esses pacientes são mais suscetíveis à perda de calor, então tem que ter muito cuidado para não fazer hipotermia. E o cuidado muito rigoroso com a volemia, porque para uma criança, se você injeta 200 ml a mais de soro, por exemplo, já pode ser muito. Então a volemia tem que ser controlada cuidadosamente. Já no idoso, chama a atenção que eles precisam de uma titulação, a redução das doses das drogas utilizadas. Eles têm menos reserva fisiológica. O coração do idoso, ele não aguenta o tranco de um adulto jovem. Ele não tem um rim que aguenta bem os desafios de uma cirurgia, por exemplo, de grande porte. Eles têm uma sensibilidade maior aos fármacos, muito cuidado com opioides. Eles têm uma instabilidade hemodinâmica mais na beirinha de acontecer, são mais propensos a isso. Além do que, o idoso frequentemente ele tem complicações pulmonares mais fáceis, mais frequentes. Eles são mais propensos a delírio pós-operatório. Só de estar hospitalizado ele já tem esse risco. E tem ainda risco de ter outras comorbidades, porque afinal de contas com a idade ele está mais suscetível a ter um problema renal, pulmonar, um problema cardíaco e etc. As gestantes também têm as suas peculiaridades. O caso clínico que a gente usou no começo da aula para ilustrar serviu bem para mostrar isso. A síndrome de compressão aortocava, ela não é uma coisa que é de se imaginar rapidamente se você não é uma pessoa que está antenada e ligada nisso. Mas o anestesista que vai fazer anestesia numa gestante, ele tem que estar sabendo de todos esses pequenos detalhes. E não é só isso aí não. Por exemplo, a gestante, por ter um volume grande, no caso o útero e um bebê, dentro do abdômen, estas pacientes, elas têm uma redução na sua capacidade residual funcional pulmonar,
aumento do consumo do O2, tem 2 pessoas ali dentro, né? Tem um risco maior de via aérea difícil, tem um risco maior de broncoaspiração por 2 motivos. Porque a mulher que está grávida, tanto ela tem uma diminuição do tônuro do esfíncter inferior do esôfago, o que deixa mais propenso a haver um refluxo, como a pressão dentro do abdômen é maior por causa do útero aumentado lá dentro. Então elas têm uma propensão maior a essas complicações. E uma das coisas que o anestesista mais tem que ter cuidado quando fala de gestantes é a perfusão útero-placentária. Não pode a paciente ter hipotensão, porque se tiver hipotensão, vai haver uma diminuição do fluxo para o bebê e é justamente o que a gente não quer. A compressão aortocável já expliquei, e tem que ter cuidado com algumas drogas que podem ser utilizadas durante a anestesia que pode ter efeito no feto. Afinal de contas, algumas dessas drogas vão passar pela barreira placentária. Então, cuidado com opioides, que pode causar depressão respiratória no neonato. Cuidado com benzodiazepínicos também, pelo mesmo motivo. Os anestésicos voláteis, eles reduzem o tônus uterino, então pode atrapalhar a contratilidade do útero, inclusive para o pós-operatório. O Propofol, ele é muito seguro, mas ele pode causar uma hipotensão materna, então o anestesista tem que estar bem atento e monitorizando especificamente esse detalhe. E ainda nas gestantes tem o detalhe de que sempre há uma preferência por anestesia regional, peridural e RAC. Por quê? Porque quando você faz uma anestesia desse tipo, uma dessas regionais, você diminui o problema do risco de uma via aérea difícil, você diminui o risco de broncoaspiração e você evita a exposição do feto aos fármacos da anestesia geral. Então isso aí já é por si só uma indicação de que na maioria das vezes que for possível se faz a anestesia RAC ou peridural. A anestesia geral, pessoal, acaba que ela fica reservada para quando houver uma contraindicação a essas duas, ou ainda nas urgências, porque às vezes vai ter um estômago cheio e aí acaba que se faz realmente uma anestesia geral. No caso em específico que a gente viu, era por causa do risco de peritonite. Então o anestesista imaginou que por haver um risco de peritonite, seria melhor então a anestesia geral. E ainda tem um detalhe da monitorização que tem que ser constante. Eu já gostei de gestante, né? Vamos falar de um caso clínico de gestante. Paciente com 38 semanas, então já está para ter neném, 32 anos, foi admitida para uma cesariana de urgência por sofrimento fetal. E aí, de novo, aquela história do jejum inadequado, porque foi de urgência, ela não estava se preparando para naquele dia ter o neném. Então ela foi para o hospital só com 2 horas que tinha se alimentado. Nesse caso, o anestesista fez uma avaliação pré-anestésica e, claro, imaginou que tinha realmente um risco maior de aspiração broncopulmonar. E aí, nesse caso, ficam algumas perguntas para a gente responder. Primeiro, anestesia geral com máscara facial nessa paciente é a técnica de escolha por ser mais rápida e segura? Eu acho que não. Por quê, pessoal? Porque a anestesia geral é, como eu falei, para o risco de broncoaspiração, vai de uma RAC ou uma peridural, né? O risco da via aérea difícil não vai ter que ser enfrentado, e o fato de que a paciente vai estar numa anestesia RAC ou peridural evita também um problema do jejum. A anestesia raquidiana está contraindicada devido ao risco de hipotensão? Não. Não só ela não contraindicada, como ela é a mais indicada nessa situação. Então, a raquidiana é a anestesia mais indicada na situação, então essa segunda opção também é falsa. A sequência rápida de intubação deve ser realizada caso seja indicada anestesia geral? Verdade. Por quê? Porque, é claro, a prioridade seria uma anestesia RAC ou peridural. E eu falei para vocês que se for anestesia geral, seria para quando houver alguma contraindicação. Nesse caso, se for indicado por algum motivo que seja, precisa ser feita essa sequência rápida de indução? Sim, porque nas intubações com sequência rápida de indução, o que se tem é que você, por fazer rápido, por fazer a manobra de Selle, que você diminui o risco de uma broncoaspiração. Então, na anestesia geral, nessa situação, tem que ser com indução de sequência rápida. Por último, a administração de antiácidos e agentes procinéticos no pré-operatório reduz o risco de aspiração pulmonar? Pessoal, não, é falso, porque não existe nenhuma
nenhum trabalho que mostre que o uso de uma dessas duas drogas vai fazer com que haja um menor risco de aspiração broncopulmonar. O que tem que ser feito realmente é ou faz uma peridural e hack, ou se não for possível, for para anestesia geral, tem que ser com indução em sequência rápida. E agora chegou a vez da gente falar das peculiaridades do paciente que tem via aérea difícil. Primeiro de tudo, que lá na avaliação pré-anestésica, se você vê que o paciente tem, na sua classificação, uma escala Mallampati 3, Mallampati 4, é claro que isso aí é uma via aérea que vai ser difícil. Então, uma das coisas importantes é que você já tem que fazer uma predição e tem que estar, naquele paciente já tem que estar preparado para uso de dispositivos alternativos, caso você não consiga obter acesso à via aérea dele. Então é bom nesse dia você ter um videolaringoscópio ou um fibrobroncoscópio, que são equipamentos mais moderninhos do que só o laringoscópio, e com ele fica mais fácil, ou aumenta a possibilidade de você ter esse acesso à via aérea. Também outra coisa importante é você ter um plano B, uma estratégia de falha. Vai que você não conseguiu entubar, e aí o que você vai fazer? Então você deixa o paciente fazendo uma ventilação espontânea, você tenta entubar com o paciente acordado, isso é meio ruim e desconfortável para o paciente, mas às vezes é a opção. Além disso, você tem uma coisa importante, uma arma a seu favor, que é a pré-oxigenação. Se você faz uma boa pré-oxigenação do paciente, você vai ter um momento maior, um intervalo maior, durante o qual você pode estar lá brigando com essa via aérea para entubar, sem que vá haver alguma repercussão para o paciente. E por último, existem aquelas situações em que você nem conseguiu entubar e nem está conseguindo ventilar. Nesses casos, você precisa ter uma equipe cirúrgica, inclusive, para, às vezes, pra fazer uma via aérea de forma diferente, como uma traqueostomia. Felizmente, isso é muito raro de acontecer. Nos traumas de urgência, pessoal, também existem alguns cuidados. Um deles, claro, é que pode haver, às vezes, necessidade de um controle rápido da via aérea, porque o paciente que vai para uma cirurgia de urgência, ele não saiu de casa dizendo, não, eu vou em jejum porque pode ser que eu seja atropelado, pode ser que lá no bar alguém me dê uma facada na barriga. Não vai ter isso. Então o paciente, geralmente que vai para uma urgência, na imensa maioria das vezes ele não está em jejum. Ele tem um jejum que é inadequado para a segurança de uma anestesia. E aí, nesse caso, cabe ao anestesista ter o cuidado com esse risco aumentado de broncoaspiração. E, claro, nesses casos, sempre a preocupação seria uma intubação com a indução de sequência rápida. Isso aí é condição das prioritárias para cirurgias e anestesia de urgência. E, por fim, é muito comum, claro, nas cirurgias do trauma, nas urgências, pacientes chegarem lá com instabilidade hemodinâmica, às vezes uma hipovolemia porque perdeu sangue, às vezes o paciente está com choque séptico. Nessas urgências, a hipovolemia, ela exige do anestesista, além de estar anestesiando, também está fazendo uma ressuscitação hemodinâmica do paciente, às vezes até usando drogas vasoativas. Pessoal, e o cuidado com o paciente oncológico? Existe alguma coisa diferente? Existe sim. A maioria das vezes que você vai operar um paciente oncológico, muitas das vezes é um paciente que já passou pela caquexia do câncer. Então, às vezes ele pode estar desnutrido, às vezes ele pode estar com anemia. O fato dele estar desproteinizado é um paciente que cicatriza menos. Então, esse paciente é um paciente, do ponto de vista para o anestesista, ele é um paciente debilitado. E lembrar ainda que o paciente que fez radioterapia, quimioterapia prévia àquele dia da cirurgia, ele tem um risco maior daquelas complicações que são conhecidas dos quimioterápicos. Ele pode ter uma pneumonite, ele pode ter cardiotoxicidade daquelas drogas. Então, são outros fatores que podem ser complicantes para a anestesia. E por último, esses pacientes, muitas vezes, por já terem sido muitas vezes puncionado, acesso venoso em membros superiores, eles têm às vezes um acesso venoso muito difícil. Mas felizmente hoje em dia os pacientes muitas vezes eles têm aqueles catéteres que aí vão facilitar a resolução desse problema. O paciente obeso, pessoal, também é um grande desafio para o anestesista. Bom, primeiro, precisa que o anestesista faça um bom planejamento de ventilação e intubação. Porque em uma grande quantidade das vezes, numa grande parcela desses pacientes, a via aérea vai ser difícil. E esses pacientes, por ter uma capacidade residual funcional menor, o pulmão dele é mais apertadinho no gradil costal,
eles têm uma grande incidência de apneia do sono, é uma das complicações da obesidade, é um das comorbidades que ela traz. Então, isso faz com que esses pacientes tenham uma dessaturação muito rápida. Então, daí que é muito importante, nesses pacientes, fazer uma pré-oxigenação também muito boa. Por último, ainda tem a questão da profilaxia rigorosa, porque esses pacientes eles têm um risco maior de complicações pulmonares, então, para não ter atelectasia, pneumonia, o anestesista, durante a anestesia, se ela for geral, ele tem, por exemplo, que usar uma ventilação apropriada para aquele volume maior, diferente do aquele pulmão obeso. Ele tem que, geralmente, na indução anestésica, usar drogas que façam a profilaxia de trombose venosa profunda e tromboembolia pulmonar. Geralmente, atualmente, uma das mais usadas é a inoxiparina, mas tem outras opções também. Mas o fato é que tem que fazer, porque essas drogas elas vão prevenir complicações que podem ser graves, podem ser até letais. Ainda tem a questão de que a farmacocinética de muitos dos anestésicos vai estar alterada, porque algumas drogas que têm distribuição lipídica, no paciente obeso, ela vai ter uma distribuição numa área maior, num volume maior, e isso pode ser que haja depois, por exemplo, uma recirculação. Às vezes o anestesista já tinha desligado determinada droga, e aí ela estava lá depositada no tecido adiposo, ele já desligou e depois ela começa a recircular. E o paciente, por exemplo, pode, no pós-operatório, vai que ele faz uma depressão respiratória. Então, isso é uma coisa que pode acontecer. E lembrar ainda de que o paciente obeso, ele pesa às vezes 100 e tantos quilos, mas você tem que saber que algumas drogas você tem que usar o ajuste pelo peso ideal e não pelo peso do paciente. Então, se você tem que usar determinada droga numa proporção de 1 mg por quilo de peso, você não pode usar naquele peso total do paciente. Às vezes você calcula pelo peso ideal ou pelo peso ajustado. Então, pessoal, é isso. A aula é meio curtinha, mas desculpa que eu acabei tendo que fazer meio rápido, mas só para finalizar, lembrar então dessas mensagens para casa. Primeiro, gestante, idoso, criança, pacientes com determinadas doenças não são simplesmente um adulto com dose ajustada. Eles têm as suas peculiaridades de anatomia, de fisiologia, de detalhes daquelas doenças. Segundo, estômago cheio mata. Paciente que tem risco de uma broncoaspiração, realmente é obrigatório a intubação com sequência rápida de indução. Isso aí não é opcional, é obrigatório. E por último, vocês estão vendo que por tudo isso que foi dito, que o sucesso da cirurgia não depende só do cirurgião. O anestesista, ele não é um coadjuvante, ele é um coprotagonista. É isso aí, pessoal. Obrigado. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Essa é a nossa aula. Um abraço a todos.